Atos 28, então, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1 até o versículo 6, nos diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, ou seja, refúgio, em fenício. Versículo 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal se lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele Deus. Eis então a história de Paulo e aqueles outros homens. O próprio Lucas, que está narrando aqui, com certeza, estava ali junto deles. Eis a história deles nesta ilha chamada Malta, esta ilha de refúgio, este refúgio provisório que Deus deu a eles. Percebam que Deus dá um refúgio provisório para um momento de tribulação, um momento de luta que eles estão vivendo. Então, no versículo 2, ele diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva e do frio. Ainda que eles tivessem passado por todo aquele momento, ainda que eles tivessem passado pelo problema do naufrágio, agora eles estavam em terra, estavam salvos, não corriam mais o risco de vida, mas ainda os efeitos da tempestade estavam sobre eles estavam sofrendo ali a chuva e o frio, eles estavam molhados, estavam com frio, com certeza as suas roupas, seus casacos não tinham mais, porque estavam nas suas bagagens que ficou no navio. Então eles sofriam ainda dos efeitos daquele naufrágio. Existem momentos que nós passamos por dificuldades, ainda continuamos sofrendo, né? Ainda passando pensando naquilo que aconteceu, ou seja, sofrendo os efeitos daquele momento, daquela tragédia, talvez, daquela perda, daquela frustração, e nós ficamos um dia, 2 dias, talvez, questionando, ainda sofrendo a perda ou os efeitos daquela tragédia, ou daquele mal que nos acometeu e que Deus nos permitiu passar, até para nos provar, até para amadurecer a nossa fé. Mas nesses momentos, Deus nos dá algum tipo de conforto. Deus nos permite acender uma fogueira. Deus nos permite juntar alguns gravetos e nos aquecer ali. Eu fico perguntando, imagine, irmãos, se Paulo e aqueles homens estivessem caído numa ilha de canibais. Aí sim a coisa estava completa. Se livrou do naufrágio e caiu numa ilha de canibais. Percebam que não foi esse o caso. Aqui Deus usou homens, pessoas, para livrar, para dar a estas pessoas, a estes homens, em especial a Paulo e Lucas, este conforto, este refrigério. Agora, perceba, irmãos, nem sempre estas pessoas que Deus vai usar têm que ser necessariamente cristãos. Você já passou por situações onde Deus levantou pessoas que nem conhecem a Deus, mas essas pessoas serviram para te abençoar? Sua família não são cristãos. O seu patrão? Aquele cliente que chegou? Aquele amigo que lhe falou aquela coisa? É claro que tudo isso nós estamos peneirando, estamos filtrando, né, e percebendo o que é de Deus e o que não é, mas há momentos nas nossas vidas que Deus usa pessoas, usa situações, depois nós temos passado por momentos difíceis para Ele nos acalmar, para Ele aquentar ali uma fogueira, para de alguma forma nós sermos aquecidos pelo fogo do próprio cuidado de Deus, para nós nos aquecermos ali no colo do nosso Deus. Lembram de Israel? Quando eles estavam passando fome na terra, em Canaã, Deus diz o quê? Vai para o Egito. E chegando no Egito, eles tiveram lá alimento, eles tiveram refúgio, eles tiveram acolhida. José já estava lá, tinha todo um contexto, mas o fato é que Jacó e a sua família saíram para ir ao Egito e lá eles foram acolhidos por aquela nação. Uma nação ímpia, uma nação que não temia ao Senhor, uma nação que não estava nem um pouco preocupada com Deus e nem queria saber nada de Deus. Mas Deus usa aquela nação para acolher e abençoar o povo de Israel. Não é que Deus está dizendo que aquela nação agora é melhor do que o povo de Israel, não. Exatamente o contrário, porque Deus ama Israel, Ele usa quem Ele quer para abençoar a sua nação, o seu povo. Da mesma forma você, da mesma forma eu. Quantas vezes nós somos beneficiados por outras pessoas
não é? Quando um patrão vê meu trabalho, a minha postura, e mesmo muitas vezes eu precisando de uma classificação, de um melhoramento de salário ali, ele vai dizer, ok, vem aqui, eu vou te dar, não é? Isso pode acontecer, por que não? E já aconteceu várias vezes. Lembra quando Abraão também sai e vai ao Egito? Ele estava numa terra, ali na sua terra, e sai da sua terra e Deus vai até o Egito, porque aqui tem fome, vocês estão passando fome, vai até o Egito para resolver esse problema. Certa feita também, seu filho Isaque sai da sua terra e vai até os filisteus, para lá também encontrar refúgio, para lá também encontrar alimento, porque também na terra estava passando necessidade. Perceba, irmãos, que Deus vai usar situações que nós nem esperamos, situações e pessoas que nós nem imaginamos para nos abençoar. E nós vamos nos relacionar com essas pessoas. Percebam que quando Paulo chega, então, e os homens, né, estou citando aqui Paulo, mas não é somente ele, mas o protagonista aqui entre os homens é a pessoa de Paulo, mas ele vai encontrar os bárbaros. Eu não sei como está na sua versão, mas nessa versão fala bárbaros também, mas eu tenho uma outra que fala os indígenas. Os indígenas. E ele vai falar esse termo no versículo 2 e também no versículo 4, salientando que aquelas pessoas eram bárbaros. Agora, o que significa ser um bárbaro? Não significa uma pessoa que não entende nada, né, fala só uga-uga, né? Não é isto. Um bárbaro significava apenas alguém que não falava o grego. Era só isso. Não que eles não tinham uma educação, não que eles não tinham noção das coisas. Não, eles simplesmente não falavam o grego. Assim como os judeus chamavam aqueles que não eram judeus de gentios, ou agentes, era até um termo depreciativo, né, para as outras nações, agentes, ou seja, os gentios. Da mesma forma, os gregos chamavam aqueles que não falavam grego de bárbaros. Nós temos aqui, no Colossenses capítulo 3, versículo 11, Colossenses 3, 11, nós temos essa expressão sendo colocada aqui. Capítulo 3, versículo 11 diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Então há uma classificação aqui para esse tipo de pessoa, para os cidadãos aqui da ilha de Malta, ou seja, os bárbaros, homens que não falavam a língua grega. E em 1 Coríntios, capítulo 14, 11, 1 Coríntios 14, 11, é a mesma palavra que Paulo usa aqui. 1 Coríntios 14, 11 diz, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei bárbaro ou estrangeiro. A palavra é a mesma. Para aquele que fala, e ele estrangeiro ou bárbaro para mim. Simplesmente porque não fala a mesma língua. Aquelas pessoas com as quais nós vamos nos relacionar muitas vezes, irmãos, elas não vão falar a nossa língua. Elas não vão pensar a mesma coisa que nós. Nós acabamos de cantar tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar. É nisso que nós pensamos, é nisso que nós queremos pensar. Mas as pessoas com as quais nos relacionamos, e muitas vezes as pessoas que Deus mesmo vai usar para nos abençoar, elas não pensam como nós, elas não falam como nós, elas falam outra língua, elas falam a língua do mundo. É possível, irmãos, que muitas vezes nós acabamos não compreendendo isso. Quando nós nos tornamos cristãos, nós não deixamos este mundo. Nós continuamos vivendo aqui. E neste viver aqui, Jesus mesmo vai dizer, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Paulo vai dizer para nós não nos associarmos com determinado tipo de pessoas, mas se vocês não tivessem que se associar com ninguém, vocês teriam que sair do mundo. Percebam que há uma responsabilidade da nossa parte de estarmos conseguindo perceber a divisão entre ser cúmplice daquela coisa ou sermos luz naquele contexto. Eu estou ali, eu não tenho que ser o mais santo, eu não tenho que ser o melhor em tudo que eu faço. Não! Existem pessoas que são incrédulas e são ótimos no que fazem, são experts no que realizam, e eles vão dar de 10 a 0 em você. Não é porque o Espírito Santo habita em você que você vai ser o melhor profissional naquela empresa. Isso não é verdade.
Porque aquelas pessoas, apesar de falar uma língua diferente do que eu, do que você, do que nós, eles são bons no que fazem. Aqueles bárbaros estavam ali naquela ilha, eles estavam colonizando aquela ilha, estavam vivendo ali. E eles conheciam muito bem aquilo ali. Paulo era estrangeiro ali, na verdade. Mas de um ponto de vista cristão, de um ponto de vista bíblico, de um ponto de vista grego, eles eram os bárbaros. Mas percebam que a ação deles, que eles trataram com singular humanidade, versículo 2. E depois, no versículo 7, nós não lemos, né? Que Públio, um homem teve uma doença, depois Paulo curou aquele homem, né? Depois no versículo 10, então, vai dizer, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Percebam como aqueles homens, eles eram gratos. Apesar de serem chamados bárbaros aqui, ou até indígenas em algumas versões, eles reconheceram todo o trabalho que Paulo e Lucas e todos os homens ali fizeram de certa forma. Né? A grande questão aqui, irmãos, nós estamos vendo, trata-se da nossa maneira como nós nos relacionamos com aqueles que não falam a mesma língua que nós, aqueles que não pensam como nós. E se nós olharmos um pouco mais, então, para a vida de Paulo, um pouco mais para a própria atitude de Paulo naquele contexto, percebam o que ele faz. Paulo vai dizer o seguinte, ou vai fazer o seguinte, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Espera aí, deixa eu entender o contexto aqui. Paulo foi o homem que tinha avisado o comandante do navio que não deveria ir para Creta naquele momento, porque Deus tinha avisado ele. Mas porque o comandante do navio preferiu ouvir os profissionais da área, né? Porque o comandante do navio preferiu ouvir os especialistas, pegou e foi. Paulo disse, não vai, não faz isso, mas ele foi. E aconteceu o naufrágio. E Paulo diz, olha, ninguém deve pular na água, ninguém deve descer no bote, porque qualquer um que descer vai morrer. E quando ninguém desce, então todos são salvos. Por causa de Paulo, todos aqueles que estavam no barco foram salvos. E Paulo está aqui agora, e todos estão ali, são e salvos, porque Deus usou Paulo. Ele era a pessoa proeminente aqui, certo? O que Paulo fez? Sentou num banco, agora eu quero comida, eu quero bebida, eu quero que vocês me sirvam, não é? É claro que não. O Senhor Jesus Cristo diz, eu vim para servir, e não para ser servido. E da mesma forma, Paulo usa também isso para a sua própria vida. E Paulo não fica esperando agora, faz um fogo ali, pessoal, pega o graveto, joga o graveto ali. Paulo percebeu a necessidade, ele pega o graveto e ele joga, ou seja, Paulo foi ele mesmo, Paulo pegou o graveto. Paulo fez aquelas coisas que veio à sua mão para fazer, para realizar, porque ele poderia fazer, ele podia fazer aquilo. No nosso dia a dia, há tantas coisas que nós podemos fazer sendo naturais, não esperando que nós vamos ser melhores do que outros, porque Deus nos usa, porque nós somos cristãos ou porque nós somos a igreja. Somos, e graças a Deus por isso, e o nosso foco está nos céus. Mas enquanto aqui na terra estamos, nós vamos sim viver a mesma vida que todos os outros vivem. Nós temos que acordar amanhã pela manhã, nós temos que trabalhar, temos que sustentar a nossa família, temos que ganhar o nosso dinheiro. É isso que temos que fazer. Essa é a realidade. Temos que pensar, como falamos semana passada, raciocinar sobre a nossa própria vida, sobre tudo que fazemos, pensamos nossos planos e projetos, o que é que Deus quer, como é que... todas essas coisas que Deus quer que nós façamos. E precisamos realizar isso de forma consciente e racional. Acontece que, nesse momento, quando Paulo pega aquele graveto e joga, uma víbora fica, Paulo. Talvez aqui entre aquilo que nós vimos há pouco na escola dominical, quando o Senhor Jesus Cristo diz, né, que aqueles que creem em mim pegarão em serpente, tomarão veneno e nenhum mal lhes será feito. Está aqui realmente um momento onde aquele versículo ele pode ser muito bem aplicado. Imagine você chegar numa ilha cheia de bárbaros, de pessoas que não conhecem a Deus, nunca ouviram falar de Deus,
e simplesmente você falar do evangelho para eles? Transporte-se agora, nesse momento, lá para o tempo de Paulo, para o momento de Paulo. Perceba-se você como Paulo. Você é uma testemunha de Cristo. Você não tem Bíblia, você não tem um celular, você não tem um aplicativo para baixar a Bíblia online, né? Como é que você vai provar que realmente Cristo é o Messias? Aqui nós vemos de forma bem clara a aplicação daquele texto. Porque a cobra, aquela víbora, aquela serpente pica Paulo, mas nada lhe acontece. Nós vivemos neste mundo, irmãos. A cada momento, Satanás, temos falado isso parece que toda semana, Satanás anda em derredor, buscando alguém para devorar. Deus, que nos ama de tal forma como a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor, Ele vai nos proteger, e Ele não somente vai nos proteger, vai usar pessoas que nós jamais imaginávamos para nos abençoar. Mas mesmo assim a nossa luta continua, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades do ar, contra os príncipes desse mundo tenebroso. É possível tanto azar? É possível tanta má sorte assim? Depois de todo esse naufrágio, todo esse livramento, agora Paulo é picado por uma cobra. E aí, aquela coisa traz uma certa exclamação àqueles homens, àqueles nativos. Versículo 4 vai dizer: quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eu não sei na sua Bíblia como está, mas a minha palavra justiça aqui está em maiúsculo. Possível? Por que essa palavra justiça está em maiúsculo? Será que todas as vezes que nós vemos a palavra de Deus, ou palavras que se referem a Deus em maiúsculo, se referindo a Deus, seria isso possível? Aqueles homens de alguma forma conheciam ou tinham alguma ideia sobre Deus? Qual é o problema aqui? Qual é a realidade aqui? Qual é o objetivo real aqui? Lembra que nós falamos que esses homens não falavam a mesma língua de Paulo? Ou seja, não falavam o grego, não é? Da mesma forma, aquelas pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, elas não vão falar a mesma língua que nós. Mas sabe qual que é o maior problema aqui? Nesses refúgios provisórios. Por mais que Deus use aquelas pessoas que vão te abençoar, que Deus vai usar pessoas para te abençoar, seja uma família, um familiar, seja um amigo para te dar um conselho, seja um patrão para te dar um emprego, ou um aumento de salário que você estava tanto precisando, ou alguém para te dar um conselho, ele continua sendo um bárbaro. Deus usou nações pagãs para abençoar Israel. Ele usou os filisteus, ele usou os egípcios, ele usou a Babilônia, mas eles continuavam sendo pagãos. Aqueles homens, mesmo com toda a humanidade que usaram para com Paulo, eles continuavam bárbaros. Estas pessoas que são da sua casa, da sua família, do seu patrão, o seu amigo de coração, a sua namorada, o seu namorado, continua sendo um bárbaro. Muito querido, muito legal, muito gente boa, mas continua não falando a mesma língua que você. Por isso que Deus nos dá esses refúgios, porque mesmo nesses refúgios, Deus quer nos usar. Deus quer que nós mostremos a diferença entre quem nós somos e o que eles são. Que a nossa justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus. Sabe por que essa justiça está em maiúsculo? Não está se referindo à pessoa de Deus. Essa justiça aqui está em maiúsculo porque eles conheciam a mitologia grega. E na mitologia grega, a justiça chamava-se de quê?
E de que era aquela deusa que não permitia que os homens, de alguma forma, usassem ou andassem de forma injusta. E ela se entristecia quando alguém, de alguma forma, usava de injustiça. Quando algum juiz usava de injustiça em em algum caso que ele estivesse julgando. Em algum resultado de um julgamento que ele desse. A palavra justiça aqui está em maiúsculo, porque se refere à deusa de quê? Mesmo com toda a humanidade que aqueles homens usaram, mesmo usando de toda a simpatia e hospitalidade, eles não conheciam a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem conhecia essa justiça? Paulo. Quem conhece essa justiça? Você conhece? A justiça de Deus em Cristo Jesus já alcançou o seu coração? Ao ponto de nós, de você, de eu, de nós, igreja, sairmos deste mundo e mesmo sendo abençoados pelas pessoas que não conhecem a Cristo, mesmo Deus usando essas pessoas, nós possamos falar de Cristo para elas. Percebam no que acontece aqui no versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, o que aconteceu? Mudando parecer. Repito mais uma vez, não quero ser pedante, mas o seu patrão muito legal. Tem uns patrões que não são tão legais, né? Mas o seu chefe é muito legal, que gosta de você. Sua esposa, seu esposo, seu filho. Se ele não conhece a Cristo, ele não fala a mesma língua que você. É um bárbaro. Olha que presunçoso, não. Estamos falando dentro da palavra do Senhor. Ele não conhece a Cristo, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. E não pode discernir, porque elas são discernidas espiritualmente. Logo, não pode haver comunhão entre luz e trevas. É impossível. Mas Deus, neste mundo, quer nos usar para mostrar que a justiça de Deus é muito maior que a justiça da mitologia grega, da justiça do homem, da justiça que eu entendo, que eu adquiri nas minhas experiências de vida. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que nós possamos mudar o parecer dessas pessoas que continuam pensando que a vida da igreja ou a vida do ser humano é uma vida baseada na justiça que eu estabeleci, na justiça que eu criei. Nós não podemos. Nós não conseguimos. Ontem estávamos com o Lucas e a Ana, não o nosso Lucas e Ana, o outro Lucas e Ana, falando exatamente sobre isso. Sobre esta justiça de Deus e como que nós somos acostumados a sempre estabelecer essa justiça. E tinha uma tribo aqui, tinha uma comunidade, tinha uma comunidade aqui formada nesta base, crendo nesta verdade. Paulo não tinha uma palavra, Paulo não tinha um livro para lhes falar. Paulo só tinha a sua experiência. Talvez, com certeza, Paulo tinha livros, mas foi no naufrágio também. Perdeu tudo. Deus tinha que agir. E Deus muitas vezes age de forma sobrenatural para nos fazer mostrar, porque toda essa história, todo esse trabalho, não é apenas do nosso argumento. Um dia eu estava conversando com um aluno, a gente sempre tem algumas experiências interessantes quando a gente dá aula, e o aluno disse, lembra daquele trabalho que eu pedi na semana passada? Foi a semana passada que eu falei, não me lembro. Mas ele falou, não, professor, eu escolhi essa música porque fala sobre religião. Meu pai e minha mãe são religiosos. Eles são muito exigentes. Ficam pegando muito no meu pé. E por isso eu não gosto da igreja. Eles ficam exigindo, cobrando de mim uma coisa que nem eles vivem dentro de casa. O que eu vou falar? Talvez é só um adolescente rebelde. Torcendo as coisas. Para se dar bem. Para que a sua palavra realmente prevaleça ali. E a sua imagem seja a melhor imagem possível. Malhando os pais. Mas, na minha experiência, eu posso dizer que é bem possível que seja verdade. É bem possível que seja verdade. Porque nós queremos estabelecer uma justiça que não é nossa. Eu já falei sobre isso, e às vezes nós até cantamos
algumas coisas que nós talvez não consideramos o que cantamos. Quando nós falamos ou cantamos, por exemplo, maravilhas de amor te fará o Senhor. Quando tudo deixares no altar. Não existe, irmãos. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares... Eu não entendi. Deus só vai mostrar o seu poder quando eu deixar tudo no altar? Quando é que você conseguiu deixar tudo no altar? Quando foi que eu consegui me livrar de todo o meu pecado? Dizer, Senhor, não tenho mais nenhum problema, agora o Senhor pode mostrar o seu poder. Lembram? Percebam como nós cantamos isso? Isso não é real. É a nossa justiça querendo dizer que, Senhor, agora eu coloquei tudo sobre o teu altar, agora me abençoa. Isso não existe. Isso não é verdade. É bonito o hino, a melodia é muito gostosa. E se nós cantarmos, talvez até tenha falado sobre isso aqui, não sei, né? Mas se nós cantarmos com a perspectiva correta, beleza, mas é onde nós estamos confiando na justiça de Deus, exatamente, para Ele guiar a minha vida, guiar a vida da minha família. É claro que toda família precisa de regras, precisa de princípios. Nós não estamos dizendo que vamos viver qualquer coisa, a moda vamos embora, não é? Claro que não. Mas nós não podemos transformar a vida. Nós não podemos transformar um ser. Eu não posso mudar você, quem você é. Eu não posso mudar a vida dos meus filhos. Eu não tenho poder para isso. Não existe método, não existe princípio, não existe fórmula para isso. Se não for joelhos dobrados, se não forem as nossas lágrimas diante do Senhor, e confiando na justiça de Deus. Esses dias, mais uma vez, estava falando sobre o que estamos vivendo nesse Brasil. O Brasil, eu falei na semana passada, o Brasil é um país racista, que mentira. O Brasil é um país que tem episódios de racismo, sim, isso é uma verdade. Mas dizer que o Brasil é um país racista, isso é mentira. Então, se eu estou num momento aqui e tem um branco ali, uma pessoa branca, e eu não estou legal hoje, e eu não falo bom dia para ela, o pastor hoje não está legal, hein? O pastor hoje está aí, está chato hoje. Vai dormir, pastor, né? Tal. Mas se eu não dou bom dia para um negro, aí é racismo. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque me parece que nós estamos vivendo uma sociedade que quer mudar o ser humano na sua essência. Não vai mudar. Eu posso mudar as minhas respostas a uma determinada situação, eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar o meu tratamento com as pessoas, isso eu posso. Devo fazê-lo com respeito e consideração ao ser humano. Mas o que eu sinto, eu não posso mudar. É impossível. Se você talvez não gosta de fígado, e eu lhe chamo em minha casa para você comer e tem fígado, você não precisa jogar fora o fígado. Isso é desrespeito. É só você dizer, olha, muito obrigado, eu não quero, eu não como fígado. Mas eu não vou conseguir mudar o que você gosta ou deixa de gostar. O que você é o que você é. E não tem como mudar isso. Mas me parece que nós, nesse mundo, estamos vivendo uma situação em que nós, com os nossos métodos, com os nossos artifícios, queremos mudar aquela pessoa de bárbaro para uma pessoa civilizada. De uma pessoa que não entende para uma pessoa que agora ele está compreendendo. Eu não consigo, você não consegue, a igreja não consegue. Somente Cristo, é somente a pessoa do Espírito Santo que pode fazer isto. E se eu não entender isto, eu estou pensando que é a minha própria justiça que está em jogo, ou que está realizando esse trabalho. Não é. Paulo nada fez. Percebe que Paulo aqui não dá uma palavra? Percebe que esse tempo todo aqui Paulo não diz um A. Nós temos responsabilidade de evangelizarmos, com certeza, e temos falado sobre isso. Mas existem momentos que a única coisa que nos resta é calarmos e deixarmos Deus agir, deixarmos Deus fazer, e Ele vai realizar, sim, milagres através de nós, em nós, por amor do seu Filho, porque Jesus Cristo, Ele é a justiça de Deus. Não são os meus métodos, nem os seus métodos. Não é o método da igreja. Não é a doutrina da igreja. Não é o nosso louvor. Temos que fazer tudo isso, temos que louvar, adorar a Deus, sim. Temos que ter uma doutrina saudável, sim. Mas lá no final,
eu tenho que crer e descansar na justiça de Deus, sabendo que lá no final, quando eu chegar na minha Roma, quando eu chegar no meu destino final, a minha vida está guardada em Cristo, porque eu creio na justiça dele, não no que eu fiz. E quão difícil é para nós compreendermos isso, irmão. Quanto que nós queremos conseguir por nós mesmos, pelos nossos esforços. Ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Senhor, guia a minha vida. E apenas obedecer aquilo que Ele já está dizendo na sua palavra. Apenas seguir os seus passos. Estava falando ontem, se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, eu pergunto, por que eu tenho que crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Por que eu tenho que crer nisso? Porque se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, está aqui agora, está do teu lado. Você crê nisso? Se você crê nisso, confesse isso. Se você crê em Jesus, Ele está vivo. Sabe por que Ele está vivo? Porque Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele não está preocupado com a sua justiça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele vai dizer. Ou seja, eu sou a justiça. As pessoas com as quais nós convivemos, elas não entendem isso. A não ser do círculo da igreja. De alguém que já foi transformado. Mas as pessoas que não foram transformadas, não são habitadas pelo Espírito de Deus, elas não entendem. Eu ouso dizer que mesmo nós temos dificuldade de entender isso. Nós queremos mudar o parecer dos bárbaros com os quais nós convivemos. Confiemos em Cristo. Confiemos na justiça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 5, e com esse texto nós vamos terminar. Romanos 4, 5. Vamos ler o 4 e o 5. Romanos capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É isso que nós entendemos e sabemos. Você trabalhou um mês, você merece aquele salário pelo mês trabalhado, não é isso? Nós entendemos isso, nós sabemos disso. Então, o seu Osmar está lá na oficina, né, seu Osmar? Trabalha o mês inteiro, e reforma o carro e o motor, desmonta o motor e troca virabrequim, troca o anel do pistão, né? Chega no final do mês, o patrão chega, não tenho nada não, Osmar. Não tem? Fica ruim, né? Mas é assim que funciona. O nosso mundo é assim, porque é a maneira justa que nós temos para lidar com os nossos relacionamentos. Percebam que isso é a justiça nossa. A grande questão é que se Deus fosse usar da sua justiça conosco, todos nós já estaríamos no inferno. Todos nós já estaríamos condenados. Não fora a graça de Deus a nós. E ele vai dizer no versículo 5 agora, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqueles homens nada fizeram para estar em Malta. Eles não trabalharam. Eles só deixaram o navio ir. Se eles tivessem feito alguma coisa, não iam conseguir. Nós voltarmos à leitura, nós vamos ver que o barco era levado. E deram em Malta. Eles nada fizeram. Paulo nada fez. Paulo nada falou. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmão, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, Jesus vai nos dizer, vai nos desafiar, que é necessário que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque essa justiça não é a minha justiça, mas é a própria justiça de Deus em Cristo Jesus. O mundo vê isso em você? O mundo, os bárbaros com os quais nós convivemos, e Deus nos abençoa através das suas vidas, veem isso em nós?
que a nossa justiça, a minha fé, eu descanso no meu Deus, apesar do que eu passe, apesar de uma cobra presa nas minhas mãos, e por mais que ela me pique, ela nada vai fazer, efeito nenhum virá sobre mim. Por mais que você possa ouvir aquela coisa, por mais que o seu filho fique doente, por mais que você perca o emprego, por mais que aquela cobra pique você, por mais que o seu marido não seja uma pessoa que você esperava, por mais que a sua esposa não seja aquela pessoa que você esperava, por mais que o seu filho, o seu vizinho não seja aquela pessoa que você esperava, você continua confiando em Deus e na justiça em Cristo Jesus? É isso que Deus quer fazer em nós, para poder mudar o parecer, para poder mudar o semblante das pessoas que estão ao nosso redor e possam perceber que nós confiamos em Cristo e na sua justiça. Nosso desafio nesta noite é pensar nisto. Até onde, de fato, eu confio? Se você ainda não é salvo, não tomou uma decisão ao lado de Cristo, se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, faça isso essa noite. Receba Cristo como Senhor da sua vida. Mas sabe, mesmo nós como cristãos, já temos professado a Cristo como Salvador. A importância de estarmos sempre revendo e revivendo, repensando, examinando-nos a nós mesmos para saber, eu realmente confio em Cristo? Ele é Senhor da minha vida, de fato, em todos os momentos, a ponto de me usar para mudar o parecer daqueles que comigo convivem? Que Deus nos abençoe. Possamos ser trabalhados por Deus nesta noite sobre isto. E o exemplo de Paulo possa servir para as nossas vidas como orientação, como desafio, como consolo até para os nossos corações que muitas vezes insistem em querer, em realizar, em ter, em ser, quando a única coisa que importa, descansa. Descansa nele. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Conhecem? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente teria muito para ti. Vamos cantar, irmãos? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confias de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, é descansar em mim. Vamos ficar em pé, irmãos? Assim como Paulo descansou em meio ao fogo, ao redor daquele fogo, ainda que Paulo descansou com aquelas pessoas chamadas bárbaras, nós também possamos descansar amanhã, aonde você estiver no seu trabalho, ainda que você esteja ainda sofrendo a chuva e o frio, dos problemas que você tem sofrido do seu passado, talvez do histórico, de alguns dias ruins que você passou, descansa. Descansa nele. E Deus vai te usar imensamente para a sua honra e glória. Vamos cantar? Não tenha sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, é descansar em mim. Meu todo o trabalho,
trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confias de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim. Nosso Deus, estamos aqui. Somos pessoas fracas e falhas. Ó Senhor, quanto que o nosso ego, o nosso orgulho, nossa carne insiste em pensar que nós podemos conseguir alguma coisa pelo nosso próprio esforço. Perdoa-nos, ó Deus. O Senhor vê alguma coisa de fato em nós, quando na verdade a única coisa que o Senhor vê é o teu Filho Jesus Cristo. A única justiça que lhe satisfaz é a justiça da cruz do Calvário. Ó Senhor, pelo teu Santo Espírito, trabalhe em nós, para que nós nos despojemos de todo e qualquer trabalho que queiramos realizar por nós mesmos, para mudar pessoas ou para mudar a nós mesmos, mas que a tua obra, a obra do teu Filho Jesus Cristo, seja suficiente na pessoa do Espírito Santo para estar nos renovando, nos transformando, para estar nos santificando a cada dia. Sabemos, ó Deus, da nossa responsabilidade. Sabemos, ó Deus, do desejo que temos de santificação. Sabemos, ó Pai, do valor da oração, pois é vital para as nossas vidas, e também da tua palavra. Mas sabemos que nada disso pode ser feito se o Senhor não quiser. Sabemos, ó Deus, que nada disso pode ser feito se a tua obra não for realizada em nossos corações. Ó Deus, que as nossas mentes possam estar cheias de coisas puras, santas, agradáveis ao Senhor. Que possamos pensar nisso todo o momento. Realiza isso em nós. Mas sempre, ó Deus, em todo momento, confiando em Cristo Jesus, teu Filho. Porque é Ele quem vai fazer tudo por nós, pois Ele já fez, já venceu o inimigo na cruz do Calvário. Muito obrigado por cada um que aqui está. A todos nós, ó Deus, que estamos nesta noite aqui, aqueles que também não puderam chegar, esteja abençoando nossa noite. O restante que temos aqui, de noite, de tempo que temos ainda em comunhão. Abençoe amanhã nossa saída para o nosso trabalho, cada um nos seus afazeres e responsabilidades, ó Pai. Eu rogo a tua graça sobre as nossas vidas, para que cada família seja encontrada pelo teu favor, pela tua graça, pelo teu Santo Espírito, convencendo-nos, ó Deus, das nossas falhas e pecados, e dando-nos, ó Deus, o consolo de que em Cristo Jesus nós podemos ter o perdão e o ânimo para continuar servindo e glorificando o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, eu oro e agradeço, pedindo em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, que Deus nos abençoe.